Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Paola Gimenez, sou responsável pela operação da Grow. E hoje aqui comigo temos o Bruno Abachelli da Dataland, ele é nosso head de marketing, cara que pensa de forma criativa, muito além aí das expectativas, sempre surpreendendo a gente. Bruno, fico muito feliz de ter você aqui hoje. Eu que fico, Paulo. Obrigado pelo convite. Boa tarde, pessoal. E nossa, depois dessa introdução, até mexeu comigo. Fica tranquilo. Pessoal, para trazer um contexto para vocês, para quem ainda não conhece a Grow, deixa eu trazer aqui. Bom, tem galera entrando. Vamos lá. Falo pessoal, para trazer um contexto para vocês, a Grow é uma agência de growth marketing voltada para RevOps, para B2Bs. Nós temos foco em implementação de processos para, digamos que, empresas com processos mais complexos. E aqui conosco, a Dataland é um cliente, acho que o Bruno pode falar muito melhor que eu da Dataland, mas é uma plataforma de inteligência para o mercado imobiliário, com dados incrivelmente absurdos. E hoje a gente vai falar de IA aplicada ao branding, em como se diferenciar a sua marca quando todo mundo faz a mesma coisa, quando todo mundo tem acesso, né? Rolou uma democratização da IA muito grande nos últimos tempos e Bruno vai estar aqui para falar um pouquinho para nós sobre como a gente pode criar uma marca relevante nesse processo, né? Bruno, a gente vive um paradoxo nesse momento onde 72% da galera do marketing usa IA nos processos, no dia a dia, para copy, para muitas coisas. Como você sente isso no dia a dia da Dataland? Essa pergunta ela é muito boa, porque aí a gente vai trazer as duas esferas, né? O meu lado olhando para planejamento e o lado da Grow no sentido operacional. Mas assim, eu não sinto que a IA tem prejudicado a gente, né? Ela deu um rebuliço, porque eu vejo que as IAs nivelaram a produção, então, né, todo mundo está produzindo no mesmo nível, mas o conteúdo já não é um diferencial igual era antigamente, né? Então, quando a gente olha em momentos pré-pandemia, até é estranho a gente falar de pré-pandemia em pleno 2026, estratégia de blog, conteúdo que a gente tinha em redes sociais, era muito para passar autoridade de marca, né? Então você sabia que tinha um time especializado falando daquilo, né? Hoje o conteúdo está nivelado para todo mundo com o mesmo nível de informação, então ele não diferencia mais. E aí olhando para a Dataland, eu acho que isso não é um impacto muito grande, até falando de modelo de negócios, a Dataland tem seus dados próprios, a gente usa uma base diferente. E enfim, assim, né? Nosso conteúdo não é 100% feito por IA. A gente tem muito humano por trás, o planejamento tem a gente por trás, a Grow junto com a Dataland. Então, eu vejo que ela não está prejudicando a gente nesse sentido de diferenciação, né? Mas ela está movendo esse pilar para outro ângulo. Então, a IA ela vai nivelar copy e design muitas vezes, só que a confiança que uma marca constrói ainda acaba sendo algo meio nebuloso da gente discutir, pelo menos no meu ponto de vista, né? Então, não sei, pelo menos eu penso dessa forma e assim, falando de dia da Dataland, não atrapalha muito, assim, não tem tanta diferença por enquanto. Não sei o que Cara, tem a eu ver acho que por aí. quando a gente vai aqui, né, como a gente apoia a Dataland nesse processo, eu acho que tem muitas esferas, né? Dá para usar a IA para muita coisa. Olhando num comparativo e tudo aquilo que hoje a IA nos permite, eu vejo ela numa camada muito mais de nos dar tempo para produzir com qualidade, nos trazer dados, permitir escalabilidade, permitir que hajam mais processos, né? Então eu vejo ela muito mais numa camada estratégica e de uso mesmo, no sentido de, cara, da gente conseguir fazer o que a gente sempre fez, o que a gente sempre, né, estudou para implementar num período muito mais curto. Então a gente tem um ganho de produtividade absurdo, mas é muito comum e é meio ridículo isso, né? Tem até um movimento meio contra a IA, assim, dos textos gerados por IA e da galera utilizando isso muito em massa, sem muita revisão, sem muito filtro, né? Você acha que esse problema, ele é
de ferramenta ou você acha que ele é mais mentalidade, né? O que muda a construção da marca antes de qualquer prompt? Legal. Eu vou totalmente para a mentalidade, né? A ferramenta não tem culpa, tadinha. Assim, é igual o CRM, qualquer outra ferramenta que a gente tenha dentro da nossa operação. Então, ferramenta, quando a gente olha para algo que não tem processo, não tem critério, e você aplica uma ferramenta lá, você só vai amplificar o seu problema, né? Se aquilo for algo problemático na sua operação. É, então, o que eu gosto de ter em mente quando a gente olha para a IA, é uma das coisas que eu sempre fico refletindo aqui, é qual que é o papel dela na operação em si. O que você quer que a IA seja? Ela vai ser uma ferramenta? Que tipo de ferramenta? Em qual momento ela entra? Então, por isso que eu levo muito para a mentalidade. E agora a gente está vendo esferas de trabalhar a IA como canal. Você quer que ela de fato seja uma ferramenta, ou você quer que ela seja um canal, ou os dois. Então, esse o papel da IA é importante definir, né? Da mesma forma que você define um time. Por que você quer um copywriter? Por que você quer um designer? Qual Como é que você vai objetivo, né? aplicar isso? Exatamente. Perfeito. Bru, acho que hoje tem várias IAs, IA para tudo. O que você faria de diferente hoje com a IA? Onde você Legal. aplicaria isso num processo? Boa. Falando de processo, assim, quando eu olho para o meu uso, não sou um cara, eu sou heavy user de IA para várias coisas, mas para o trabalho eu sou muito cético, né? Primeiro que estou falando em nível estratégico, né? Então, quando a gente passa para uma cadeira de head, por exemplo, coordenador e tudo mais, você vai sair do dia a dia. Então, a ferramenta, né, quando a gente fala das LLMs, seja o Cloud, GPT, Gemini, você tem que tomar cuidado com o você usa, porque você não pode tomar tudo como verdade. Com certeza. Então, a forma como eu uso é muito para pré-validação. Então, quando a gente olha para a DataLand, por exemplo, né, que tem diferentes ICPs, o mercado é muito pulverizado, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei aqui e fui mergulhar de cabeça para entender o negócio foi quais mensagens e pontos de conexão eu tenho entre esses mercados. Então, a pré-validação para mim é muito fundamental, eu acho que ela consegue me ajudar a ter uma visão que, putz, eu passaria anos pesquisando o comportamento de consumo dessa galera, olhando para as redes sociais, onde que eles estão, a IA consegue trazer isso de uma forma mais leve e mais rápida, né? Então, eu falo que é pré-validação porque não necessariamente é verdade absoluta, então a gente vai ter que olhar para o mercado, vai ter que ir ao mercado para testar. Só que o ponto é, se você já antecipa objeção, alavanca, discursos, se alguma coisa acontece baseado nessa pré-validação sua, você corrige o caminho muito mais rápido. Então, eu gosto de usar IA para planejamento dessa forma, mas eu não tiro toda a parte humana, porque para mim ainda é fundamental. Total, concordo muito. E eu acho que assim, quando a gente tem processos muito bem estabelecidos, um objetivo muito claro, um bom entendimento de persona, ICP, marca e tudo, jornada do cliente, a IA ela tem o poder de ou ela vai atrapalhar e vai prejudicar demais, assim, cara, ontem mesmo eu vi um veículo grande soltar uma informação errada que provavelmente algum redator utilizou, e é porque tá muito claro que era IA, e era uma informação errada, e aí uma galera comentando assim, de tipo, nossa, como assim um veículo desse tamanho falando, tipo, tal besteira? E eu falo, caramba, tipo, putz, precisa de filtro, né? Então, assim, ou ela vai ser disruptiva no sentido de, ou ela vai dar vazão para quem, como ferramenta mesmo, para quem sabe o que está fazendo avançar e escalar e crescer, ou ela vai, para quem não tem processo, não tem muita estrutura por trás, muita estratégia, ela vai prejudicar de vez e deixar tudo muito claro, né? Deixou de ser aquela coisa tipo, nossa, todo mundo está criando com IA para ou se você é muito bom, isso aqui vai ser um acelerador do teu sucesso, ou não, isso aqui vai prejudicar de vez o teu negócio. Eu acho que a gente está muito nesse momento, né? Aqui na Sim, Grow a gente trabalha muito com dados de comportamento e acompanhando cada ponto ali estratégico, sendo muitos dos nossos clientes B2Bs complexos, entender esses detalhes são fundamentais para que os nossos clientes tenham sucesso, né? Isso vai muito além de criar post para rede social com IA, de copy, etc. Precisa ir, né, no cerne do problema, né? De entender de fato a dor, o momento, o estágio, né? Às vezes são múltiplos touches, campanhas multicanal, são uma série de detalhes que, para serem analisados, desprende muito tempo e muita inteligência do nosso time
para conseguir acompanhar. Então, hoje a gente utiliza muito mais para facilitar a nossa vida do que sem ter uma visão estratégica do que aquele dado significa. Porque eu acho que Sim. assim, dado por dado, você dá para uma pessoa que não entende ali, né, o objetivo ou para que aquele dado serve, a pessoa fala, ok, massa, o que eu faço com isso agora? E se Exato. for muito na orientação da IA, às vezes ela fala, ótimo, o dado é perfeito, agora você pode comprar uma Coca-Cola, que não tem nada a ver com o objetivo ali do assunto. Então, cara, eu acho que, sabe aquela melhor resposta, né? Você está trabalhando ali com a IA, você fala, mas isso aqui está correto? Aí a IA fala assim, não, você tem razão, este dado está errado. Aí você fala, poxa, mas, né? Então, cara, eu acho que é muito de potencializar, né, a pessoa, o profissional, a estratégia, né, desenvolvido por trás. Com certeza. E assim, um ponto que é super interessante a gente analisar é que a IA ela é a média de tudo que já foi feito, né? A base de conhecimento dela é a internet, gente. Então tem conteúdo Mais bom, ruim, histórico, né? e a gente não sabe a curacidade daquilo que ela está passando. Então é a mistura do bom, ruim, péssimo, excelente. A média disso tudo é a mediana, não vai ser algo excelente, né? Então cabe a nós fazer esse filtro e não dá para confiar 100% por enquanto, né? Principalmente em muitas coisas, mas assim, quando a gente fala de copy, que eu acho legal, uma aplicação da IA é copy. Cara, substituir uma pessoa, no meu ponto de vista, não, né? Porque ela vai conseguir traduzir as palavras que a gente quer trazer mais emoção, mas a gente que sente, a gente que vai ler aquilo vai falar, isso aqui não tá bom. Se só confiar, às vezes não funciona. Exato. Cara, hoje a gente, olhando, né, marcas num contexto geral, as pessoas sentem, não é quem tem o melhor conteúdo que gera a conexão ali com o usuário. É, cara, quem entende a dor Bruno, como que você traduz isso na construção da identidade de uma marca, né? Qual é a tua visão? Como o IA jamais vai conseguir fazer por uma marca? Legal. Isso é muito louco de falar, né? Mas para mim a IA jamais vai conseguir literalmente traduzir a relação humana que a gente tem, né? Então, quando a gente olha para conteúdo, o ponto do conteúdo é a tradução de um atributo de marca, enfim, dentro da intenção de compra, né? Dentro da intenção de quem está consumindo. Então, ela não vai saber traduzir isso sem contexto, vai precisar ter esse meio de campo ainda com o ser humano. E o que eu gosto sempre de analisar, e aí é um ponto talvez curioso para quem esteja assistindo e não me conhece, eu sou formado em tecnologia, então eu sempre olho por um ângulo também um pouco de bastidor. Então, assim, quando a gente olha para a inteligência artificial, ela é um modelo matemático, né? Ela está falando de probabilidade, mesmo que ela te responda em texto. E essa conexão que a gente fala de gerar como marca não vem de modelos matemáticos. Então é legal a gente analisar, porque quando, por exemplo, a gente pede um texto, né, que vai ser um texto mais emocionante, algo que seja, enfim, que mexe com a nossa emoção, ela não sabe traduzir isso, ela não sabe o que isso significa. Então, o que ela faz? Ela vai buscar gatilhos comportamentais, vieses cognitivos e escrever palavras que induzem esse sentimento humano. Então, é legal a gente entender isso, porque, de fato, o que a gente sente, ela jamais vai entender. Então, quando a gente aplica isso para marketing, entendendo aquele contexto, entendendo aquela dor, sendo algo genuíno, a gente consegue fazer algo muito mais marcante do que a IA faria, no meu ponto de vista. Perfeito. Cara, eu acho que a IA ela gera muitas variações, né? Mas quem faz as escolhas são os humanos, né? Somos nós que vamos fazer a distinção do nosso objetivo, o que é emocional, o que não é, o que entrega valor, o que cria conexão e o que não cria. Porque, no fundo, o pensamento crítico e a criatividade são habilidades que muitas vezes não são valorizadas, mas que a IA não replica, né? A IA Exato. nunca vai ter esse entendimento, por mais que você eu concordo que a gente, cara, sem alimentação ali, sem uma educação da IA, ela realmente não vai entregar valor nenhum, mas ela nunca vai ter essa habilidade de pensar como um ser humano. Não sei, talvez eu esteja redondamente enganado e daqui a um ano apareça uma IA revolucionária que entende emoções, sentimentos e vai aplicar, tipo, tudo que a gente pensa ou como a gente sente. Não sei, né? Muita coisa acontecendo. Há 2 anos atrás ninguém imaginaria IA como é hoje, né? Sim. Mas neste momento, até presente 24/6/2026, não há IA que pensa, pessoal. Né? É. Hoje nós temos, por exemplo, no chat GPT 800 mil usuários ali, 800 milhões de usuários ali semanais.
Mas as IAs, elas não só respondem, né? Elas recomendam as marcas. Só que essas recomendações, ela vem muito do ponto que você falou, né? Do histórico da internet. E o Sim, histórico da internet, ele é positivo e negativo. Tem muita informação vasta, de dados, de usuários, de comportamento, de N coisas. Mas também tem muita informação errada. tem. E esse filtro a IA não sabe fazer, né? Então, acho que é aquele ponto de, se você sabe identificar e fazer bom uso, você deslancha, É né? igual o YouTube, né? Eu gosto da comparação da IA com o YouTube, porque até onde eu tinha visto a última vez, e a gente pode pesquisar para confirmar esse número, o YouTube tem 2 bilhões de usuários ativos mensais. É muita gente, é muito conteúdo sendo gerado. E nem por isso a gente consome tudo, nem tudo é bom, né? Então a gente tem esse filtro e aí ela vai jogar na sua mão. Cabe você decidir se aquilo é bom ou não, né? Ela não sabe os seus vieses. Sim. Então é loucura. Eu concordo com você, ela não pensa até hoje, pode ser que amanhã ela pense, mas a gente tem que lembrar que tem tokens, tá, galera? Então, se ela pensar, vai ser limitado. E não vai ser barato. Não vai ser É barato. importante reforçar. Se hoje no Cloud a gente manda um bom dia para ele, já consumiu 20% dos tokens daquela hora, já acabou pra gente. Cara, Cloud tá meio instável ultimamente, né, velho? Sim, Você tá sim. sentindo aí também? Tenho sentido, assim, ele é muito bom, de fato, ele é disparado, tem nível de resposta melhor que as outras IAs, mas essas limitações, esse pensamento que ele tem mais profundo acaba quebrando a lógica do raciocínio, né? Então, isso às vezes é um pouco ruim. Mas eu sou meio, é igual eu falei, né? Eu sou heavy user de IA para várias outras coisas, dentro do trabalho também, obviamente, mas eu uso o ChatGPT, o Claude, Gemini, Perplexity, eu adoro tentar ir entendendo como eles funcionam, assim, isso é fundamental, inclusive, para a gente aplicar no nosso dia a dia, entender, cada IA vai ter uma habilidade, né, então, as últimas atualizações, o Claude foi literalmente focado em design, então a gente sabe que entre todos ele é o que está melhor mandando bem nesse pilar, né? Consegue construir um design system, ele entende um brand book para construir as coisas para você. Claro, eu não estou falando que isso vai substituir um design, pelo amor de Deus, gente. Sou fã do nosso Figma, mas ela está especialista nisso agora. Daqui um tempo ela muda e a gente também tem que entender qual IA está funcionando melhor para quê, né? Perfeito, 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 perfeito. Bru, aqui na Grow, na nossa operação, a gente percebe algo muito claro, né? Que quando uma marca tem uma identidade muito bem estabelecida, né, um objetivo claro, as métricas de engajamento são sempre melhores, assim, ou seja, quem sabe o que está vendendo e tem um discurso claro disso, cara, mesmo com menos investimento em mídia, tem um alcance, um engajamento muito melhor, é muito mais, acho que a gente entrega muito melhor quando entregamos ali de forma clara para quem a gente precisa integrar, né? E como que você equilibra criatividade, propósito e cobranças por resultado de marketing, né? Todo mundo do marketing conhece bem a cobrança pelo resultado, né? Sim. Dá para trazer um contexto para vocês, pessoal. A Dataland passou por uma mudança grande, né, Bruno, nos últimos tempos. Sentamos, estruturamos processos como a gente queria ser visto ali no mercado, construímos tudo com muito carinho ali, com muita atenção a cada detalhe, para que no momento que a Dataland fosse comunicar essas novidades, fosse muito para qualquer um ali, para qualquer uma das pessoas da Dataland, ficasse claro, né, o que estava sendo passado, o que mudou, o que não mudou. Como que você equilibra a criatividade, propósito e as cobranças na sua posição? Essa pergunta para mim ela tinha que ser a última, assim, ela é a mais valiosa de todas, é o pote de ouro da conversa e dá para fazer um webinar só sobre isso, né? Assim, eu vou até fugir um pouco dessa pauta de como que a gente é criativo e ir para um lado mais sobre o departamento de marketing em si, né? A gente tem visto muitas pessoas reclamarem da cadeira de marketing não ter tanta autoridade assim. Quando a gente fala de resultado, a gente é cobrado o tempo inteiro por várias diretorias. A cadeira de marketing é com a volatilidade mais alta, então não dura tanto tempo. E é justamente por isso, a gente não pode, quando fala de equilíbrio, né, casando com a pergunta,
não pode definir marketing só como um departamento de criatividade. A gente é função de negócio. RevOps, né? Então, quando a gente pega propósito e resultado e olha para isso como a marca sendo um ativo de negócio, eles nunca vão se competir. Eu acho que esse é o segredo. Então, assim como a gente estava falando sobre IA é meio, criatividade é meio, né? O fim é a gente conseguir transformar esse produto em um negócio para o mercado. E eu vejo que a dificuldade de marketing é exatamente essa: fazer essa interface com as outras diretorias, fazer interface com o negócio. Então é engraçado que assim eu passei já por outras startups, pequenas empresas, empresas médias, e a gente vê que os 4 P's de marketing agora se tornou um. Claro, tem vários, né? Mas quando a gente olha produto, preço, praça e promoção, a gente só ficou com promoção. O produto pegou preço e praça para ele e produto virou uma área, né? Mas isso acontece justamente porque produtos ele sabe fazer interface com o CFO, ele sabe fazer interface com tecnologia, então ele está atendendo todos os lados e a gente não pode ficar para trás. Então, o ponto de equilíbrio para mim é saber fazer essa interface com as áreas de negócio. Então, eu consigo sentar com o time operacional e a gente discutir campanhas criativas, a gente falar de criatividade para construir uma marca, mas quando você senta na mesa de diretoria, você não pode falar sobre isso. Ai, não, porque o nosso alcance, esquece alcance, traduz Alcance isso. não vende nada, né, cara? É assim, é igual viajar para fora, né? Você não vai chegar, enfim, vai para a Copa nos Estados Unidos chegando falando português esperando que todo mundo te entenda, né? Talvez alguém vai te entender e ainda vai entender errado. Esse que é o ponto. A gente tem que saber traduzir essa linguagem para o CFO, para o CEO, para o CPO, quando a gente olha para produtos, enfim, um ponto de equilíbrio para mim esse é o mais difícil. Verdade. Cara, eu acho que os diretores ali, CEOs, etc., eles têm muito esse olhar ali, né, para o resultado. Ok, o alcance está maravilhoso, o engajamento está excelente no LinkedIn, mas o que a gente gerou de negócio, né? Cadê vamos olhar aqui para a receita, onde que isso aqui está se aplicando? Ah, você quer usar uma IA nova? Ok. O que você vai me trazer de retorno, né? Sempre tem esses questionamentos, né? Cara, acho que hoje, olhando os nossos processos, a nossa operação, a Grow ela tem uma atividade muito específica e diferente nesse caso, né? Nós olhamos ali, de fato, o que vai gerar negócio para o cliente, né? O que vai gerar demanda, de onde estão vindo os resultados, onde está faltando comunicar e o que está faltando comunicar, como está sendo comunicado. Então, hoje a gente entra muito mais dentro da dor dos nossos clientes para conseguir transformar isso em campanha e, consequentemente, em resultado, né? É muito Sim. diferente. Às vezes as pessoas têm essa... Chegam para o marketing e falam, vamos fazer um post de não sei o quê. Você fala, cara, então, mas deixa eu te contar. O papel do marketing não é fazer o post. A gente faz, mas, cara, se isso não está alinhado com receita, se isso não está alinhado com demandas, com necessidades da empresa, né, aquilo ali é frívolo, né? Não vai, no fim das contas, não vai mudar ali a tua vida. Exato, e eu consigo entender a frustração das outras diretorias, né? Então, por exemplo, o marketing não bate bem com finanças, a gente sabe disso, né? A gente quer dinheiro para campanha, a gente quer dinheiro para fazer várias coisas, mas por outro lado, eu entendo o lado dele de falar não, quando você pega, por exemplo, o custo da área de marketing inteira, mais as campanhas, sei lá, você investe num mês 50 mil. Quando chega para apresentar resultado, você fala assim, batemos 230 likes no post. Nossa, esse cara deve surtar, eu entendo o lado dele, por isso que eu falo, a gente traduzir isso igual você trouxe em negócio, putz, ó, a gente fez essa campanha e o investimento desse mês gerou tantos leads no funil, a gente está conseguindo trabalhar com o time comercial, uma previsão talvez de aumentar 15% da receita esse mês. É outro nível de conversa, né? Então, ali você ganha espaço na mesa para continuar discutindo o que a gente precisa discutir, além do criativo. Perfeito. Então, Bro, a gente falou aqui um pouquinho da parte criativa e tudo mais. Eu acho que é muito isso, né? Quando a gente entende ali o que precisa ser comunicado, muda muito a nossa relevância ali, né? Dentro da empresa e fora da empresa, né? Como a empresa Tá. quer ser vista também, né? Cara, isso me lembra de uma discussão que aparece muito, que é a IA como infraestrutura invisível, né? Presente em tudo, mas, cara, ao mesmo tempo não aparente.
que você acha? Você acha que faz sentido as marcas comunicarem abertamente este conteúdo foi desenvolvido com IA? Ou isso ainda gera ruído, né? Quando a gente fala, tipo, eu uso IA, e a pessoa já imagina aquele texto que vai vir com um monte de travessão, que vai falar, não faça isso, faça aquilo, né? Já é uma expectativa. Eu já vi, cara, todo dia tem pelo menos uns 20 posts, assim, pelo que eu tenho paciência de ficar rolando, né? De alguém falando, reclamando dos textos com IAs. Cara, às vezes tem uma limitação de como as pessoas enxergam o marketing, né? De tipo, esses caras vão até certo ponto para usar IA. Né? Cara, como que você acha que as marcas deveriam comunicar esse usar ou não usar, ou como usar? Eu particularmente, eu não falaria isso abertamente, né? Para marketing de conteúdo, principalmente. Vai mais atrapalhar do que ajudar e, convenhamos, a gente sabe, né? Quando tem IA no meio e quando não tem. A gente consegue sentir. E esse movimento tá tão forte, eu vou até fugir um pouco da pergunta, mas a gente volta, que, por exemplo, eu vi recentemente a galera tá dando hate no trailer do Shrek, porque mudou todo o design do filme, e tá parecidíssimo com um filme de IA, assim, sabe? Parece as novelinhas de fruta do TikTok. Tá muito parecido. Então, assim, seu público sabe quando você tá usando e quando você não tá. Então, assim, Para nem falar, né? não precisa nem falar. Como um conteúdo, eu não vejo motivo para falar. A gente não vê as pessoas falando, nossa, eu fiz meu site em React. Né? O próprio McDonald's, ele nem fala qual que é a composição da carne dele. É 100% bovina. Mas qual parte do boi você usa para fazer a carne? Eu não sei. Eu tô lá e tá tudo bem. Então, eu não falaria, mas quando a gente bate em transparência, e eu tenho um case muito legal no meu contexto de carreira, que assim, se isso estiver presente dentro da sua solução e alguém precisa saber, depende do segmento. Então, se você vende tecnologia, talvez você vai precisar ser transparente. Se você está mexendo com educação, você vai precisar ser transparente, né? Então, um estudante está, sei lá, treinando para o Enem, né? Você está usando IA para responder ou tentar ajudar ele a estudar, deixa isso claro, sabe? Porque às vezes ele vai igual aquilo que a gente falou, né? A IA vai pegar a média e às vezes ela vai responder alguma coisa que está muito fora, que não foi programado para ela responder, mas ela respondeu. Então, precisa ser transparente nesse sentido de comunicação, mas tomar um cuidado. O exemplo que eu tenho aqui é voltado para a solução também. Então, eu trabalhei numa empresa que a gente comunicava a tecnologia para as pessoas de negócio, e durante a negociação, o que barrava o fluxo era uma pessoa técnica, né, da área de tecnologia. Então, a gente teve que dar um passo para trás e começar a criar conteúdos para essa pessoa, né? Então, a gente olhava para a persona técnica e gerou um canal exclusivo para falar sobre coisas técnicas do produto de uma maneira que faça sentido, justamente para não impactar o processo de compra. Então, seja IA ou não, tá? Falando de tecnologia no geral. Então, nesse caso, faz todo sentido comunicar com cuidado, tem forma para a gente fazer isso, tudo depende do negócio. Mas falando de marketing, conteúdo, não precisa, né? A gente tá vendo, igual você falou dos gatilhos, aí a gente entendeu que ela usar esse tipo de conteúdo prendia, mas agora não prende mais, porque já tá todo mundo usando, né? Então, enfim, não funciona tanto igual antes. Aí a gente prefere conteúdos mais humanos, né? Então, se você for lá e postar um depoimento no seu LinkedIn de como foi atender o cliente X, vai ser muito mais legal para mim do que você falar faça isso e não aquilo porque eu vivi desse jeito. Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero ler. Boa. Eu tenho uma virada de chave que muita gente ainda não percebeu, né? Que o Google hoje ele é a porta de entrada para descoberta, a gente já sabe, mas hoje o ChatGPT ele também tem, né, esses 800 milhões ali de usuários ativos por semana, e muita coisa mudou, né? O Google subiu ali a maior atualização nos últimos 20 e tantos anos aí, com o modo AI, né? Onde Sim. a primeira resposta já é a da IA, né? Existem critérios técnicos para você ser mencionado ali, para estar à frente, mas, assim, hoje é um mapeamento muito claro da intencionalidade do que a IA oferece para o usuário, né? Então, quais são as marcas que são elencadas ali pela IA na hora que o usuário faz uma busca, né? Então, se eu for ali e buscar qual é o melhor notebook, né, a IA vai entender ali essa informação e vai me entregar o que tem resposta mais qualificada. E nesse caso,
o branding, a comunicação de uma marca é fundamental, porque se você vende notebook e isso não está extremamente claro, extremamente posicionado e não está sendo dito de uma forma humanizada, aí ela nunca vai entender que você vende notebook. E ela vai priorizar ali todos os outros que têm isso claro. Né? Então, assim, hoje as IAs recomendam marcas e decidem o que citar. Então, assim, o usuário ele não busca ali mais, não rola mais aquele bando de informação que tem no Google. A IA escolhe o que ela vai citar e o usuário clica no que fizer sentido ali para ele, enfim, já toma uma decisão muitas vezes, né? Então ela entrou numa etapa e num nível de decisão muito interessante e o branding ficou muito claro em como ele influencia essas respostas, né? Então hoje a marca mais relevante, não só tecnicamente, mas por menção, por como ela está sendo comunicada, por clareza na proposta, mudou essa decisão da IA de não importa quanto que você tem de score de SEO, não importa N coisas, né? E, claro, não estou dizendo que não existam critérios técnicos, mas a IA está decidindo e está apresentando ou não a sua marca. E como que você vê isso? Como que você pensa isso sobre as estratégias, né, que a gente está desenvolvendo para a DataLand? Legal, a gente tem várias discussões de bastidores, mas assim, nem vou só travar na DataLand, eu acho que no geral tem mudado o jogo, usar IA para esse tipo de coisa muda o jogo muito e a gente está aprendendo com isso diariamente, da mesma forma que do lado de lá eles também estão aprendendo, né? Então o chat GPT já está aí se moldando para abrir campanha, agora você vai poder pagar para influenciar a resposta. Assim, tem dois ângulos, né? Eu vou ir para o lado do consumidor primeiro, que assim, a gente sabe que sempre teve uma parte invisível do funil. Né? O seu consumidor, ele tá no WhatsApp falando com o grupo, ele tá falando com um conhecido que já teve contato com uma marca, ou ele tá no Slack, no Teams, discutindo com o comitê de compra. Então, agora a gente expandiu isso com a IA. A gente não sabe o que ele tá falando ali dentro. Mas como a gente não tem esses canais rastreáveis, no meu ponto de vista, o branding ajuda muito nisso. Se você conseguir conquistar ele pelos atributos de marca, e aí indo lá, porque a gente chama dos benefícios, né, que o David Acker, por exemplo, mostra lá no livro One Branding. Então, os benefícios sociais, emocionais, de autoexpressão, né, como você se sente consumindo aquilo, você muda o jogo, porque a IA pode até decidir o que ela te mostra, mas você consegue influenciar ela por esse lado. Então, o que eu quero dizer com isso? Ao invés de eu chegar no chat GPT, por exemplo, e pesquisar qual que é a melhor marca de computador, se eu fui tocado por uma marca específica, eu vou pedir para ela aquela marca específica, qual que é o melhor computador dessa marca. Então, você consegue quebrar um pouco essa influência e vai pela repetição, né? As marcas consistentes sempre vão sair na frente nesse sentido. Então, como é que você se conecta até porque a IA, para mim, ela não é uma decisora, mas ela é um juiz. Ela é um juiz que vai te influenciar no processo de compra. Então a gente vê, o consumidor está chegando com as decisões tomadas, ele tem o shortlist dele de consideração, geralmente tem 3 empresas ali que ele não abre mão, e a gente não sabe de onde está vindo. Então, se a gente consegue conduzir nessa jornada, claro que sendo humano, genuíno, a gente não quer passar a perna em ninguém, pelo amor de Deus, a gente consegue conduzir para isso. Então, as pessoas vão deixar de pesquisar qual que é o melhor celular hoje e passar, por exemplo, a Samsung, que tem várias linhas. Qual que é o melhor celular da Samsung? Eu tô comprado com essa marca, eles me mostraram tudo que eu vi deles, eu quero eles. Qual que é o melhor? Eu não sei. Então, a IA te mostra. Boa. Cara, acho que quando a gente puxa isso para um B2B, onde existem complexidades, né? Eu acho que muitas vezes quando a pessoa está na etapa de decisão, ela já sabe quem ela quer, ela já sabe quem resolve o problema. E chegar nessa etapa é super delicado ali para um B2B, com tantas influências, né? E com tantas ações ativas ali, de propaganda, de marketing, enfim, no contexto geral. Eu acho que se fosse elencar no que as marcas precisam hoje, cara, eu olharia para a GEO, né, estruturar conteúdo com linguagem clara, com dados confiáveis, com fontes definidas para serem citadas, por aí, fontes confiáveis, né? Porque trazer também ali algo vago de forma fria não resolve o problema, né? O GEO, ele é uma evolução, digamos assim, do SEO, mas as
tecnicamente ainda tem muito orientado ali, né, dentro do que é o básico do SEO. Acho que um segundo ponto seria marcas com branding semântico forte. Então, ter uma identidade verbal clara, consistente, é muito mais fácil para um modelo de linguagem trazer essa informação ali para o usuário, por exemplo, num momento de decisão, quando isso está muito objetivo. E trazendo isso ainda para a parte de growth, de branding, hoje com agentes de a marca é o elo entre a empresa e o cliente. Né? E quando a IA medir a jornada de compra, ela vai considerar o seu histórico, né? Então, por exemplo, você trouxe a questão da Samsung, né? Então, eu conheço a marca e tudo mais. Se as pessoas não no momento de decisão, elas não chegam a qual é X melhor coisa. Ela já quer saber qual modelo X da marca tal está sendo melhor, está tendo melhores reviews, ela está tendo melhores avanços, né? Então, trazendo isso para um cenário de um B2B. Eu vou considerar uma plataforma para minha empresa, um SaaS, enfim, né? O que for. Eu já vou dentro do que eu sei que eu preciso, quando eu estou no momento de decisão, eu já considerei, porque provavelmente esse cara já foi impactado em algum momento ali por anúncios de N plataformas que entregam aquilo que ele precisa, mas existem alguns detalhes que vão fazer ou não a sua marca ser lembrada, né? Uma tendência forte para 2026 é a construção de comunidades, né? Com estratégias de marca ao centro e não só trazendo alcance, mas fazendo com que as pessoas se sintam pertencentes do que está sendo dito, né? Daquela marca ou de algo do gênero, né? Fala-se de comunidade há muito tempo, mas agora a estratégia é implementar isso com IAs, né, com os agentes de IA. Então, criar comunidades ali e como uma empresa B2B, como que você enxerga a criação de uma comunidade, como, por exemplo, para algo ali dentro da DataLand, né, onde temos riquíssimos dados imobiliários, uma tecnologia. Como você acha que a gente pode construir esse senso de comunidade quando temos uma plataforma com tantos dados e ainda assim sendo um B2B? Legal. Até pegando um pouco o gancho daquilo que você estava trazendo da IA, é interessante a gente entender que a IA ela não tem fidelidade com ninguém, tá? Se você chegar para ela e falar, ó, qual que é o melhor celular dessa marca, ele te apresentar e você colocar um mas, ele vai falar, não, então tá bom, você não quer isso, mas tem esse aqui dessa outra marca. Você fala, calma aí, eu não tô querendo mudar de marca, eu quero continuar na mesma marca, mas algo que me atenda a tudo isso. Então, assim, a gente está aprendendo, é o que eu falei, né? É uma coisa muito, muito complexa, da mesma forma a comunidade, assim, né? Quando a gente olha para mercados pulverizados, igual o caso que eu trouxe da DataLand, e as empresas, não necessariamente só a DataLand, mas as empresas que têm solução para conectar esse mercado, a comunidade talvez seja uma chave central para isso tá muito bom. Né? Eu vejo que assim, a gente trouxe do B2C esse conceito de comunidade, mas a gente ainda está tentando traduzir o que de fato é uma comunidade. Eu tenho pensado fortemente sobre isso aqui no dia a dia, como a gente pensa no planejamento e operação. Então, assim, comunidade ela pode ser criada de várias formas, pode ser dentro do produto, pode ser fazendo evento, enfim, são vários meios de construir comunidade, mas eu sempre vou partir do princípio que comunidade ela é construída mais pela mentalidade do que pelo seu produto em si, sabe? Você não conecta as pessoas pelo produto, né? Então, eu gosto muito de usar a Apple como exemplo, todo marqueteiro ama usar a Apple nesse sentido, mas a gente não tem uma comunidade de usuários de iPhone, né? A gente tem uma comunidade de pessoas criativas que utilizam produtos da Apple. Então, isso é marca, né? Atributo de marca surge daí. Então, acho que qualquer conceito para construir comunidade tem que vir da mentalidade. Então, quando eu olho para a DataLand, qual é a mentalidade que eu quero trazer para os meus clientes, para os meus consumidores? E a partir dali, como é que eu junto tudo isso num lugar só? Como é que eu gero essa comunidade para a gente ficar forte e se expandir e, claro, influenciar as outras partes desse mercado positivamente para caminharem junto com a gente nesse sentido de evolução, né? E a evolução de mercado vem muito disso. Então, não tenho uma receita pronta para falar assim, a comunidade se faz dessa forma,
Mas, enfim, a gente tem que entender o melhor contexto, como que seu consumidor age. Então, que nem a gente olha para o RD Station, né, sempre trazendo exemplos de marca, ele criou um senso de comunidade gigantesco com o RD Summit. Muito. Baita de um evento. E ele vende software. Então, o que que ele está traduzindo? Ele está traduzindo em vários palcos, em várias palestras, mentalidade que você pode estar conectado ou não. Então, ele atende vários públicos. Eu acho que esse é uma maneira de pensar, e você pode fazer fórum. O Reddit, por exemplo, é uma comunidade B2C dentro de um software, mas está lá. Então, assim, a forma depende muito de como seu mercado funciona. Boa, total. E, cara, do lado de cá, né, olhando como agência, nós somos agências parceiras do RD há muitos, muitos anos, já até ganhamos alguns prêmios ali. Eles criaram uma comunidade ali entre as agências, com trocas, com apoios, com materiais educativos, assim, surreal, assim, criaram realmente um ecossistema que apoia as agências, e isso muito além de evento, tá? Em quesito plataforma, em quesito apoio de negócio, comercial, muito bacana, assim, o exemplo da RD. A Grow tem um caso de comunidade muito interessante, que foi, cara, foi algo surreal, assim. Nós temos um cliente que está conosco aqui há mais de 6 anos, e eles precisavam fazer um lançamento no fim do ano. Nós não somos uma agência de lançamento, tá, pessoal? Mas foi desenvolvida uma estratégia de growth, assim, para esse cliente, muito considerando o histórico, né? Uma marca consolidada, né, dentro do seu mercado, e eles precisavam fazer um lançamento, muitos anos ali de construção de relacionamento e tudo mais, um ICP ali muito bem estabelecido, eles não vendem algo, né, muito, como posso dizer, não é muito panfleteria, é algo de alto padrão, é muito específico e tudo mais, mas assim, mesmo num alto padrão, quando constrói esse relacionamento e a entrega também, porque não basta ter uma boa comunicação, né, uma boa estratégia, você tem que entregar um produto que também, né, seja ali adequado ao que está sendo comunicado. E, cara, foi absurdo, assim, a gente desenvolveu uma estratégia pré-lançamento, tinha uma data ali para ser lançado e tudo mais, e, cara, foi 100% vendido antes do lançamento. Caramba. Por uma construção de comunidade, né? Então, havia um relacionamento de longa data, havia uma entrega de qualidade, havia um conceito por trás da marca, uma segurança de o que a marca está entregando realmente condiz com o alto padrão que ela está oferecendo. Então, assim, depois de muitos anos de relacionamento, de uma base muito bem consolidada, de uma entrega de alta qualidade e de manter esse relacionamento, porque não é só construir base, deixar a galera lá, nutrir isso, né? E nutrir isso semanalmente, mensalmente, ter sempre ali avanços. No momento em que a marca anunciou que ia fazer esse lançamento, antes mesmo de oficialmente lançar, gerou o burburinho. O burburinho entre a comunidade foi o suficiente para vender 100% do produto antes mesmo de lançar. Que Isso, maneiro. galera, sem esforço, sem investimento pago, no relacionamento. E foi surreal, assim, na hora que veio o aviso de tipo, olha, paramos as comunicações de pré-lançamento, não vai ter lançamento. Tipo, pera, calma, como assim? Não vai ter lançamento. Vendeu tudo antes do Já lançamento. lançamos. A comunidade estava super aquecida, o relacionamento estava super alinhado. Então, na hora que saiu, foi que nem água, cara. E é um dos cases mais legais, assim, tipo, que a Grow tem. Já tivemos vários outros lançamentos com esses clientes, mas esse mostrou a qualidade da comunidade desses caras. E eu acho que muita coisa tá mudando, né? Quando a gente fala do tráfego pago, né? Agora vai ter o chat GPT que vai ter ads, o ads cada vez menos assertivo com resultado, Meta, a IA controlando cada vez mais a segmentação e entregando algo muito, cara, que eu acho que, sinceramente, para o B2B vai fazendo cada vez menos sentido. O LinkedIn Ads, né? Uma plataforma massa, entrega pra caramba, mas é nichada para certos, né? Dependendo do tamanho da sua empresa e tudo mais. Então, cara, eu acho que quanto mais as marcas constroem essa solidez, esse relacionamento, essa relevância para ser lembrada, considerada,
menor vai ser o teu investimento e maior vai ser ali como posso dizer, a tua venda, no fim Sim, das contas, dentro de uma comunidade que sabe quem você é, sabe o que você vende, sabe a qualidade daquilo e que pode confiar. Né? Então, acho que mais do que relevância, a gente está vendendo confiabilidade. Né? Então, hoje, as pessoas que estão dentro da base da DataLand conhecem a DataLand, né? Elas sabem o que a DataLand vende. Então, que a gente estava conversando, estava numa reunião aqui um pouquinho antes, você falou assim, cara, chegaram aqui 2 leads que já sabiam que a gente queria, tomaram decisão em 2 dias e fecharam. E, putz, é uma plataforma, vocês não estão vendendo bala, não é uma coisa bem, né? E isso mostra o quanto essa clareza da marca e o quanto a relevância da marca foi importante para uma pessoa não só saber o que quer e chegar com essa expectativa muito alinhada, mas também de decidir com segurança, posso confiar nessa marca, né? com certeza. E assim, esse ponto que você trouxe é muito interessante, porque o time comercial tem me apoiado muito nisso, que é a gente conseguir captar o que não é dito e o que não é mensurado, né? Então, a gente teve casos de leads que confiaram na gente para ser a plataforma de estruturação, a empresa nem está operando, mas ela decidiu comprar a gente, que ela falou assim, cara, eu pesquisei vocês, encontrei vocês não só no Google, olhando o site e tudo mais, eu decidi dar uma explorada e o posicionamento de vocês está muito alinhado com o que eu tenho de objetivo com a minha empresa. Então, a gente está confiando nisso antes mesmo de começar a operar. É marca, né? É o que você trouxe. A gente está construindo uma comunidade, a gente está construindo um senso de pertencimento muito bom. E nem sempre a gente pode falar de consumidor de produto, ele pode consumir sua marca. O RD Summit que a gente mencionou, cara, às vezes você é cliente HubSpot, mas você não perde um RD Summit, porque você se sente com seu grupo ali. E se você precisar de alguma coisa, com certeza a primeira marca que você vai pensar é a RD, porque é onde você está, né, com a sua comunidade, com o seu grupo. Então, meu, tem formas bem legais, exemplos bem legais da gente analisar isso e ficar aqui horas conversando sobre modelos, e eu acho isso muito interessante. E, cara, isso que você falou quebra muito aquela questão de tudo é preço. Cara, não é tudo é preço. Eu, particularmente, aí seria muito B2C, né? Mas assim, vamos lá, como responsável pelas operações da Grow, cara, se eu tiver que tomar uma decisão hoje de contratar alguma coisa para a Grow, como B2B mesmo, eu vou muito orientada à qualidade, eu vou muito orientada à confiança, né? Nós temos alguns parceiros aqui, e, cara, hoje a Grow confia em determinados parceiros muito alinhado ao que a gente conhece da marca, a essa credibilidade, a essa relevância, né? Então, putz, às vezes não é o parceiro, enfim, né, a plataforma que tem não sei quantos mil seguidores, ou que investe não sei quanto lá em mídia paga. Não é, cara, é quem cria essa conexão, né, realmente esse relacionamento que vai tornar ou não a tua empresa relevante. Então, às vezes não é ferramenta, às vezes não é preço, às vezes é essa conexão, né, essa Sim. relevância, essa credibilidade que a empresa está criando. Como no caso do RD, né, o Hub é maravilhoso, mas tem um custo extremamente alto. Mas nem sempre as pessoas optam pelo RD, porque o custo-benefício, bababá, não é isso, cara. É esse senso de comunidade, é ter a resposta rápida, é ter o meu problema resolvido, né? Então, muitas vezes, esse suporte que as marcas têm a capacidade ou não de dar, fazem com total diferença na hora do usuário decidir, putz, faz sentido ir por aqui ou não faz. Concordo muito, e é interessante tanto esse processo da forma como você trouxe, quanto o inverso. Às vezes a gente, por ter carinho pela marca, a gente sabe que tem algo melhor, mas a gente não vai sair dali. Pô, eu Total. gosto, essa marca me ganhou de um jeito tão bom que pode ter 10 vezes melhor, eu vou continuar com ela, e tá tudo bem. Desde que te atenda e funcione, eu acho que, cara, essa é a ciência que eu gosto do nosso trabalho como marketing, assim, a gente olhar essas diversas variações e tentar compor isso de uma forma que funcione para todo mundo, né? Eu acho isso muito interessante. Aí entra em comportamento de consumo, que é uma das coisas que você trouxe. Não tem certo e nem errado, assim, é um conjunto de coisas. Às vezes o que eu estou aplicando dentro da DataLand pode funcionar para você, da mesma forma que uma concorrente minha pode fazer exatamente igual e não funcionar. Tudo depende. Boa.
Para a gente finalizar aqui, se você fosse dar uma orientação para uma pessoa um head de marketing como você, que está utilizando o IA, sem virar ali, né, escravo da ferramenta, jogar fora o que construiu também, o que estudou, o que você diria? Qual seria a sua dica? Nossa, eu tô pensando. Acho que o primeiro passo é, se você está entrando na IA para fazer seu planejamento, você já começou errado. Me desculpe te falar. Pensa, olha para o seu mercado com carinho. Se você está trabalhando nessa empresa, provavelmente você tem algum interesse genuíno naquilo que você está construindo. Marketing, assim como comercial, precisa acreditar no produto que está vendendo. Total. Né? Então, pensa nisso e depois você vai para IA. Acho que a dica que eu levaria é essa. Planeja. Faz tudo. Pode estar o pior possível. Depois você senta e faz a pré-validação, igual eu comentei. Quais os pontos de atrito que você está vendo aqui? Quais objeções o meu público pode ter? Quais são as alavancas que você enxerga no meu planejamento? Isso muda. Quando você põe carinho, é diferente. Então, Boa. eu começaria por aí. O famoso brand com coração, né? Uhum, exatamente. Eu sou meio enviesado pro branding, mas é o que a gente consome todo dia, né? Não tem como. É isso. Perfeito, Bru. Cara, acho que encerrei as minhas perguntas por aqui. Queria, antes de mais nada, te agradecer pelo seu tempinho aqui conosco. As trocas com você são sempre muito boas, mas foi muito bom trocar esse papo aqui, trazer isso para algo mais alinhado ali a IA e branding. É muito bom a gente trazer essa visão, o que está sendo feito e tudo mais. Foi muito bom ter você aqui conosco, Bru. Obrigadão. Eu que agradeço, Pau. O tempo passou muito rápido. Agradeço também todo mundo que está assistindo. Da próxima, a gente vem até com café e fica mais tempo aqui. É Eu verdade, eu acho super adoro essas conversas. Passa apropriadíssimo. rápido porque é conversa boa, né? Se fosse Exato. conversa ruim, a gente já tá aqui, meu Deus, quando acaba. Então, obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui conversando, não só com você, com todo mundo que está assistindo. Deixo aberto também para o pessoal levar essa conversa adiante. No LinkedIn, pode me chamar. Eu super gosto de fazer isso. Eu acredito que a mesma coisa. A gente pode fazer, quem sabe, ali, conversas paralelas a partir do que surge por aqui. Muito bom. Obrigado a quem nos assistiu. Foi um enorme prazer. Até a próxima, pessoal.